Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a Copa da Liga, o título vai para o Manchester City, mas, como o próprio título já diz, né, essa não é a parte mais surpreendente da história, ou a parte mais que vira uma notícia da história, porque era muito favorito diante do Aston Villa na decisão. O Aston Villa já causou uma boa impressão chegando à final e acho que valorizou muito o título também pelo que fez nos 90 minutos em Wembley. Enfim, vamos falar sobre isso. Convido você a se inscrever aqui no canal. Se você não se inscreveu, clica aí embaixo, participe, se inscreva, ative o sininho também, deixe o seu comentário aí embaixo, o que você achou da conquista, para você qual foi o principal destaque, a questão do Aston Villa, de que forma isso pode impulsionar ou não o time na sequência de Premier League, do lado do Manchester City. Que fator dá para tirar daqui para tentar pensar numa sequência de jogos e numa questão de minutagem também, já que eu vou falar sobre o Phil Foden, que foi para mim o grande jogador em campo nesse título do Manchester City. Acho que antes mesmo de entrar nesse aspecto do City, a gente pode falar sobre como era importante para o Aston Villa e como foi valorizada essa vaga na decisão, né? O Aston Villa, ao eliminar o Leicester, principalmente da forma que foi naquela semifinal, mostrou como ainda é possível que alguém valorize muito uma competição que hoje é muito debatida. Muito se discute se a Copa da Liga vai ser uma competição que vai durar muito tempo, se ela tem que acabar ou não, porque o calendário está muito puxado e o calendário da Inglaterra tem muito mais jogos do que deveria para determinados clubes. Isso faz com que falte espaço. A Copa da Liga é a menos relevante das competições, ela tem muito menos tradicional do que a Copa da Inglaterra, a FA Cup, até pela questão da história mesmo, da tradição, do tempo em que a competição acontece, e também porque a Copa da Inglaterra, e aí é sempre importante responder essa pergunta que muita gente faz, a Copa da Inglaterra reúne mais clubes. A Copa da Liga é a Copa da Liga inglesa. O que é a Liga Inglesa? A Football League, que é a associação aí das ligas, né? A liga que promove as 4 primeiras divisões, tem a Premier League e a Football League. A Football League tem aí a Championship, que é a segunda divisão, a League One e a League Two, que são as terceira e quarta divisões que vem na sequência. Então a Copa da Liga reúne menos clubes, são os times das 4 primeiras divisões. A Copa da Inglaterra é mais aberta, porque consegue, desde as fases preliminares lá atrás, reunir muitos desses outros clubes de divisões bem inferiores, clubes amadores e tudo, então entram centenas de participantes. Mas enfim, então, a questão do Aston Villa ele valorizou muito a competição ao chegar, ao conseguir essa vaga, a festa que foi feita na classificação na semi. E a atuação do Aston Villa também foi bem interessante, porque foi uma atuação de muita personalidade, especialmente no início do jogo, a forma como o time entrou disposto a mostrar muito fôlego para batalhar, para brigar, numa tarefa difícil, né, contra um time tão superior. Então, chega no início do jogo e consegue nos primeiros 10 minutos, principalmente nos primeiros 7 ou 8 minutos ali, consegue ocupar o campo de ataque, não deixa o City respirar com a bola, troca passes no campo de ataque, mostra uma personalidade tanto para tentar, arriscar, ver o que dava para fazer. Só que acaba tomando 2 gols cedo, né? Então com 30 minutos de jogo já estava 2-0 para o Manchester City. E ali a sensação era de que poderia vir uma goleada, o que acaba não acontecendo. O Manchester City também não aproveita o volume de chances que passa a criar, e a partir do erro do Stones, na origem do gol do Aston Villa, que ele escorrega e fica no meio do caminho, e o Samatta do outro lado completa para o gol depois do cruzamento fazendo 2-1, o El Ghazi já era o jogador mais perigoso nessas escapadas do Aston Villa. A partir do 2-1 o jogo fica aberto do sentido do placar, e por mais que o City tenha sido superior, ele correu riscos, e o final do jogo foi dramático, foi um final de jogo aberto, muito mais vivo do que daria para imaginar, justamente porque o City não conseguiu definir o placar, não matou como parecia ter feito quando faz 2-0, e ali dava a sensação de que faria 3, 4, poderia fazer, até pela diferença dos times. Acho que aí tem um mérito muito grande do Aston Villa, na questão do foco mesmo, de se manter vivo dentro do jogo e não se abater completamente por ficar tão atrás tão cedo contra um adversário que é melhor, o que na maior parte das vezes significa fim de jogo, fim da linha, e o Aston Villa continuou batalhando, continuou disputando. E o fim de jogo foi fantástico, né? Porque o Bravo faz uma defesaça, o jogo fica aberto, correria de um lado para o outro, um jogo dramático. Mas aí eu acho que a gente entra na avaliação em si, no lado do campeão, no lado do Manchester City, que conquista mais o título. Não é o título mais importante, não é um título que vai mudar uma avaliação de temporada do Manchester City. Como não foi em outros anos, é bom que se diga, mas é um título. E é sempre melhor você ganhar uma taça do que não ganhar. Se você disputa, é sempre melhor que você ganhe, e é legal valorizar isso também. E o City consegue mais um título dentro da era Guardiola, o que é sim relevante. Agora, importante desde o início, né? A questão do número de mudanças na escalação. Então foi o Manchester City com uma escalação diferente, bem diferente, por exemplo, do que tinha sido contra o Real Madrid no meio da semana, no jogo da Champions. Aliás, tem vídeo sobre isso aqui no canal, os jogos da Champions,
fiz vários vídeos com as análises de cada um dos jogos das oitavas, então é só passear aqui pelo canal, eu deixo esse vídeo na descrição, o link também aqui para a análise de Manchester City e Real Madrid, a vitória do City no Santiago Bernabéu. Mas voltando a esse jogo, a final em Wembley, diante de todas essas mudanças, o ponto que mais me chamou a atenção foi a maturidade e o nível, a qualidade apresentada pelo Phil Foden, porque é um jogador jovem, é um jogador que não tem tantos minutos quanto poderia e teria se estivesse em outro clube, porque ele poderia, mesmo muito jovem, já assumir um protagonismo maior, já ganhar mais oportunidades, só que no Manchester City é complicado, né? Ele é um jogador que pode jogar tanto na faixa central como pelo lado. Ok, na faixa central no Manchester City você tem o Gundogan tendo minutos importantes nessa temporada ao lado do Rodri, De Bruyne podendo jogar mais avançado ou mais recuado, tem Davi Silva, tem Bernardo, pelo lado tem Mahrez, do outro lado tem Sterling, Gabriel Jesus pode jogar pelo lado, enfim, são muitas as opções, né? Fica difícil para o Phil Foden ganhar, conseguir subir um degrauzinho dentro dessa disputa, mas ele teve a oportunidade e foi muito bem. E ele fez uma grande partida, porque para mim individualmente ele foi o melhor em campo, jogando dessa vez pela direita, e aí é importante destacar, né, porque ele fez parte da seleção inglesa campeã do mundo sub-17 lá em 2017, e ele é um jogador que no Manchester City vem sendo utilizado de diferentes formas, muitas vezes como um dos meio-campistas. A gente viu como o Bernardo Silva se transformou e fez uma temporadaça na temporada passada, jogando numa função que não era dele, compondo esse trio de meio-campo, né? 2 meio-campistas à frente do primeiro volante, muitas vezes, quando é essa a estrutura tática do Manchester City. Então a gente, olhando para temporadas anteriores, via De Bruyne e Davi Silva, depois passa a ver o Bernardo muitas vezes compondo essa faixa central na temporada passada, agora é o Gundogan quem está jogando e muitas vezes já mais alinhado até o Rodri que chegou nessa temporada. Então é claro que o time do Guardiola sempre vai sofrer com modificações, sofrer não no sentido negativo, né? Mas vai passar por modificações estratégicas, táticas, de jogo para jogo, de época para época. Mas o Phil Foden poderia ser esse projeto de Bernardo Silva no sentido de um jogador que passa a jogar na faixa central e se adapta, e ainda pode, porque é jovem, só que dessa vez a gente teve a chance de ver ele jogando aberto, jogando como ponta. E o impacto dele no jogo foi muito interessante. A forma como ele ocupou o lado direito do campo, esperando muitas vezes que a bola chegasse até o setor dele, o que é algo importante na forma do Guardiola distribuir as peças em campo, né? Você tem algumas ideias pré-estabelecidas de áreas de campo que precisam ser ocupadas. Então, mesmo que a bola esteja pelo outro lado, é fundamental que tenha alguém, na visão de jogo do Guardiola, na estrutura, na maior parte das vezes de jogo do Guardiola, é importante que você tenha alguém guardando posição, abrindo o campo, se preparando para receber num espaço vazio, mesmo que seja do lado oposto. E foi o papel do Phil Foden muitas vezes dentro do jogo. E ele não só esperou e teve esse comportamento tático bem executado, como foi bem tecnicamente quando exigido. Então a bola chegava até ele, ele puxou bons contra-ataques, ele achou bons passes, ele inverteu o jogo, ele trouxe da direita para dentro para partir para cima com um drible, ele conseguiu participar muito bem, dando sequência, dando continuidade a muitos dos ataques. Então para mim esse foi o grande ponto do jogo. Se não foi um jogo de grandes atuações individuais no lado do Manchester City, para mim o Phil Foden foi quem mais merece o destaque. Na segunda etapa aí entra o De Bruyne, que tinha ficado no banco, depois entra o Bernardo também, e os dois ajudam, até mudam um pouco a forma do time funcionar, né? No primeiro momento, até interessante como o De Bruyne, dessa vez jogando como esse meio campista pela direita, ele começa a atacar os espaços para o Phil Foden, inclusive, explorar esse passe em profundidade. Depois o Bernardo entra fazendo o mesmo pelo lado esquerdo, atacando os espaços por dentro, já que o ponta ficava mais aberto, ficava mais espetado. Mas o lado do Phil Foden foi o lado mais produtivo. Embora a bola nem sempre tenha ficado por aquele lado, muitas vezes o início da construção era pelo outro, com o Zinchenko construindo como um lateral armador, era com o Phil Foden que a jogada ganhava vida. Então, enfim, acho que é isso. O título não chega a ser uma surpresa, longe disso, o City confirma seu favoritismo, levanta mais uma taça. Foi um jogo dramático no finalzinho, depois de parecer fácil no primeiro tempo, fácil, né, que é sempre entre aspas, né? O contexto dava a entender que não teria dificuldade depois do 2-0 tão cedo. Mas individualmente, o destaque vai para o Phil Foden. Conta aí com os comentários de vocês, se inscrevam no canal, um abraço a todos e até a próxima.